Caros amigos, bem-vindos à segunda parte da nossa épica saga bizantina, e preparem-se, porque essa etapa parece roteiro de uma temporada de Game of Thrones com doses extras de traição, genialidade e pura sobrevivência. Já ouviram dizer que somos mais fortes do que parecemos? Pois essa frase não se aplica apenas a pessoas, nações também podem esconder uma resiliência impressionante. E se há um império que prova isso, é Bizâncio. Em 287 anos de história que vamos explorar hoje, você encontrará um imperador medíocre, outro competente e apenas um verdadeiramente grandioso. O resto? Uma sucessão de desastres que fariam qualquer nação desabar. Mas não Bizâncio. Enquanto persas, ávaros, árabes, eslavos e búlgaros se revezavam para dilacerá-la, o império resistiu. Essa capacidade de aguentar o tranco é, francamente, algo sobrenatural. E falando em sobrenatural, já ouviram falar da lendária astúcia bizantina? Aquela diplomacia sinuosa, cheia de voltas, que muitos associam a manobras inteligentes e complexas. Pois saibam, na prática, a astúcia bizantina muitas vezes se resumia a prometer o mundo e não cumprir nada, ou, como diríamos por aqui, dar o cano com classe. Mas vamos por partes. Antes de mergulharmos nessa história, um aviso: nosso canal cresceu muito em fevereiro, e muitos de vocês acompanham sem se inscrever. Não deixem para depois, cliquem no sininho, ative as notificações e não percam nada do que vem por aí. Porque, acreditem, o que vem é de deixar qualquer fã de história de queixo caído. Na última vez, paramos com o império nas mãos de Justiniano II, herdeiro de um legado brilhante, que, infelizmente, foi jogado no lixo por seus sucessores. Hoje começamos com Tibério II, um reinado que marca o início de uma crise profunda. Bizâncio estava cercado, ávaros e eslavos atacavam pelo norte, os persas pressionavam pelo leste, e na Itália, os lombardos avançavam sem piedade. As terras que restavam eram disputadas por povos nas fronteiras, como carniça em torno de um império moribundo. Tibério, aliás, chegou ao poder como favorito de Sofia, viúva do imperador Justino. Ela, ambiciosa, sonhava em se casar com ele e recuperar seu status de imperatriz. Mas Tibério tinha outros planos. Durante sua coroação no hipódromo, ele apareceu ao lado de sua amante secreta, Anastácia, e anunciou sem cerimônia: aqui está minha nova esposa. Sofia, desejamos-lhe sorte em um convento. E assim, com um gesto, encerrou o capítulo de Sofia na história. O reinado de Tibério foi um desastre em cadeia. Suas guerras contra ávaros e eslavos foram um fiasco. Os persas arrebataram a Armênia, e o que se seguiu foi um episódio grotesco: o exército bizantino, enviado para reconquistar a região, em vez de proteger o território, saqueou cidades armênias. Os persas, é claro, não perderam a chance, avançaram, massacraram e consolidaram o controle. Enquanto isso, os eslavos cruzavam o Danúbio, invadindo os Balcãs. Foi aí que Tibério deu uma amostra da tal astúcia bizantina. Sabendo que não poderia lutar em duas frentes, contra persas e eslavos, ele fez um acordo com os ávaros: que tal vocês conterem os eslavos por nós? Pagaremos bem e cederemos algumas terras. Os ávaros, entusiasmados, enviaram 60.000 homens. Com navios bizantinos, esmagaram os eslavos e voltaram cobrando a recompensa. Tibério, então, deu de ombros: dinheiro? Ah, sim. Infelizmente, o cofre está vazio no momento. Os ávaros, furiosos, começaram a tomar cidades por conta própria. Na Itália, os lombardos dizimavam os últimos redutos bizantinos. O império não desabou de vez, mas estava à beira do colapso. E como se não bastasse, em 581, os eslavos invadiram a Hélade, a atual Grécia, e se estabeleceram lá para sempre. Bizâncio, simplesmente, não teve forças para expulsá-los. Depois desse reinado caótico, chegou a vez de Maurício, um armênio que se tornaria um dos imperadores mais brilhantes e, ironicamente, um dos mais odiados. Os armênios, aliás, teriam um papel crucial na sobrevivência de Bizâncio nos anos seguintes. Maurício não era nobre, nem general de carreira. Era um burocrata, um funcionário da corte, até ser enviado para a frente de batalha. Lá, revelou-se um estrategista nato, derrotando os persas com maestria. Sua ascensão foi meteórica, de escritório ao trono. Mas aqui vai um detalhe curioso: Maurício era um gênio na arte da guerra e da política, mas um desastre como ser humano.
vocês vão entender por quê. Ele herdou um império em frangalhos, ávaros e eslavos no norte, persas no leste, lombardos na Itália. Mas, ao contrário de seus antecessores, agiu com precisão. Expulsou ávaros e eslavos de volta além do Danúbio e negociou um tratado vantajoso com os persas, recuperando a Armênia, claro, depois de pagar um resgate astronômico. Estabilizou a economia, reformou a administração e, em um gesto simbólico, aboliu o uso do latim nos documentos oficiais. Afinal, enquanto a elite falava latim, o povo e os soldados usavam o grego. Foi uma jogada inteligente, unificar a comunicação do império sob uma língua que todos entendiam. Os historiadores o descrevem como um governante excepcional, que conseguiu estabilizar Bizâncio em um de seus momentos mais críticos. Mas então vem a parte sombria. Certa vez, Maurício chamou seu pai ao palácio e, com ironia, perguntou: "Lembra quando dizia que eu nunca seria ninguém? Olha só, agora sou imperador." Ao que o pai respondeu, seco: "Imperador, sim. Homem, nunca chegaste a ser." E essa frase resume bem o problema. Maurício era implacável. Durante a guerra contra os ávaros, 12.000 soldados bizantinos foram capturados. Os ávaros não queriam matá-los, afinal, prisioneiros têm valor. Mas Maurício ordenou que os executassem a sangue frio, para economizar no resgate. Esse foi apenas um dos atos que mancharam sua reputação para sempre. E enquanto refletimos sobre esse misto de genialidade e crueldade, uma pausa para um conselho prático, porque até imperadores precisavam comer. Quantas vezes você chega em casa exausto, sem tempo para cozinhar? Eu tenho a solução, a bugina de peru da Indilite. Já vem marinada, pronta para o forno, em uma embalagem prática. Basta tirar a etiqueta, fazer alguns furinhos, colocar no forno e seguir com sua vida. Em 1h30, você tem um jantar suculento, cheio de proteína, que combina com qualquer acompanhamento e não pesa no estômago. Encontre em qualquer supermercado, que, claro, o link está na descrição. Voltando a Maurício, seu reinado foi um farol de eficiência em meio ao caos. Mas, como veremos, até os melhores imperadores podem cair vítimas de sua própria arrogância. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo. Não percam, porque a história de Bizâncio está apenas esquecendo. Os ávaros não eram monstros sedentos por sangue. Eles chegaram com uma proposta simples: dê-nos comida. Não temos nada. Vocês sempre resgatavam nossos prisioneiros antes, por que agora não? A resposta? O tesouro imperial estava vazio. Ou pelo menos era isso que Maurício alegava. Porque, entre nós, dinheiro sempre se encontra quando a situação exige, a menos que a arrogância segue até a lógica mais básica. E foi exatamente o que aconteceu. 12.000 vidas foram ceifadas em um único golpe, não por espadas inimigas, mas pela teimosia de um homem que preferiu ver corpos empilhados abrir mão de um tostão. Mas a história não para por aí. O segundo ato desse drama é ainda mais cruel: a fome. Constantinopla, a joia do império, tremia sob o peso de uma crise logística. As guerras haviam estrangulado as rotas de abastecimento, e o pão, que esse direito sagrado do povo, desapareceu das mesas. Crianças choravam com barrigas vazias. Mães olhavam para os filhos com olhos secos, sem lágrimas para derramar. A multidão, enraivecida e desesperada, invadiu as ruas. "Abram os armazéns imperiais", gritavam. Não era um pedido. Era um ultimato. Porque todos sabiam, aqueles depósitos transbordavam de trigo, enquanto o povo apodrecia em vida. E Maurício? Fecharam-se as portas. Fecharam-se os celeiros. 12.000 almas a mais sucumbiram, não à espada, não à peste, mas à indiferença de um homem que preferiu ver seu povo morrer a perder o controle. Isso não é governar. Isso é assassinar em câmera lenta. Não é de admirar que o ódio fermentasse como vinho azedo. O povo o amaldiçoava. A elite o desprezava. E quando a revolta explodiu, não houve clemência. Maurício caiu como um animal abatido no matadouro, não em batalha, não por traição estratégica, mas por pura, simples e merecida vingança. Seu corpo ainda quente, o trono que deveria ser herdado por seu filho, Teodósio, virou peça de um jogo sujo.
Porque enquanto Teodósio corria em busca de ajuda, sim, ele foi enviado pelo próprio pai suplicar aos persas, seus inimigos mortais, por tropas para esmagar a rebelião, que a história tomou um rumo ainda mais grotesco. Maurício já estava morto quando o filho voltou. E quem o esperava não era um império leal, mas um usurpador sanguinário, Focas, o general que trocou a espada pela coroa, e a honra pela carnificina. Aqui começa o verdadeiro pesadelo. Focas não era um estadista. Era um açougueiro com delírios de grandeza. Primeiro, exterminou toda a família de Maurício. Netos, sobrinhos, primos, ninguém escapou. Porque o imperador paranoico não dorme tranquilo enquanto há herdeiros vivos. Depois, voltou-se contra a elite. Patrícios, mercadores, qualquer um com um pouco de ouro ou influência virou alvo. Confiscações. Execuções. Um banquete de sangue onde o único prato era a traição. Até a igreja tentou freá-lo. O patriarca de Constantinopla, horrorizado, suplicou por moderação. Resposta? Focas riu na sua cara. Quando os santos falham, resta apelar aos demônios ou, no caso, ao Papa em Roma. Mas até o bispo de Roma virou as costas para aquele monstro. Ninguém queria ser cúmplice de um tirano que transformava palácios em abatedouros. E enquanto o império apodrecia por dentro, os persas avançavam. Focas, em um gesto de genialidade diplomática, ou pura estupidez, enviou como embaixador o próprio assassino de Maurício ao Shah persa. Aqui está, majestade, o homem que matou seu aliado. Agora somos amigos, certo? Soiler, não eram. Os persas declararam guerra. E não foi uma guerra qualquer. Foi um massacre. A Armênia caiu. Cidades se renderam sem luta, porque os judeus, que esmagados por impostos bizantinos, abriram os portões para os invasores. Enquanto isso, Focas, em sua sabedoria infinita, executa seus melhores generais por falharem na defesa. Porque, claro, a solução para perder uma guerra é matar quem ainda está tentando ganhá-la. Em 605, a elite finalmente disse basta. Um complô foi tramado. Os conspiradores foram pegos. E aqui, meus amigos, Focas superou a si mesmo em crueldade. O líder da rebelião, um eunuco, teve a mão direita decepada, os olhos arrancados, a língua cortada. Depois, foi amarrado a uma jangada e queimado vivo. Os outros? Amarrados a alvos e usados para treino de arqueiros. Sim, você leu certo, o imperador transformou seus opositores em prática de tiro ao alvo. E o povo? Os corpos balançavam nas muralhas da cidade. Porque em Bizâncio, a justiça de um tirano não conhece limites. Mas se você acha que isso é o pior, espere até 607. Focas, em um raro momento de paternidade, casou sua filha. Tradição dizia, quando um filho ou filha do imperador se casa, seus retratos são exibidos no hipódromo, e o povo aplaude. Focas viu a multidão ovacionando. E em sua mente doente, concluiu, eles estão aplaudindo o noivo. Ele quer meu trono. O pobre coitado quase foi executado no mesmo dia. Só não morreu porque a filha, provavelmente a única pessoa com um pingo de sanidade naquela família, que implorou por sua vida. Isso não é tragédia. Isso é farsa. Um imperador que não entende suas próprias tradições, que governa pelo terror e morre pela estupidez. E o pior. Esse não foi o fim. Porque Bizâncio, como um fênix ensanguentado, ainda tinha muito mais horror para oferecer. E agora, uma pausa necessária, porque depois de tanta brutalidade, até o espírito mais resistente precisa de um respiro. Já sentiu aquela vontade de fugir de tudo? De deixar para trás as notícias sombrias, as rotinas exaustivas, e simplesmente se perder em um lugar novo? Mas organizar uma viagem parece uma missão impossível. Passagens, hotéis, roteiros, e no final, os pacotes turísticos são sempre iguais, sem alma, sem surpresas. Eu já passei por isso. Até descobrir o Travel-me. Imagine um mercado de viagens onde cada experiência é única, criada por especialistas que conhecem os destinos como a palma da mão. Mais de 5.000 opções, de escapadas secretas na Europa a aventuras épicas na Ásia. Sem burocracia. Sem pacotes genéricos. Só viagens que parecem feitas sob medida para você. E o melhor. Tudo em um clique.
Você escolhe, reserva, e parte para uma aventura sem estresse, sem imprevistos. Porque a vida é curta demais para viagens medíocres. O link está na descrição. Sua próxima história começa agora. E Bizâncio, bem, Bizâncio pode esperar. Por enquanto. Não são apenas pacotes turísticos, são chaves para destinos que 99% dos viajantes nunca conhecerão. Imagine explorar vilarejos escondidos no Marrocos onde o tempo parou no século XII, ou cruzar montanhas no Butão com guias que falam dialetos que nem o Google Tradutor conhece. 116 países, rotas fora do radar, experiências que desafiam o óbvio. Não é turismo, é infiltrar-se na alma de um lugar antes que ele vire tendência no Instagram. E o segredo? Acesso exclusivo. Lugares onde turistas independentes nem sonham em entrar, templos fechados ao público, festas tradicionais que só os locais conhecem, trilhas que desaparecem dos mapas. Até quem já rodou o mundo vai se surpreender. Aqui, até onde já estive lá Anvira nunca vi nada igual. Mas não para por aí. Cada viagem é um menu sob medida. Quer um tour gastronômico pelos mercados secretos de Istambul? Tem. Prefere escalar vulcões na Islândia com um glaciologista? Também tem. Pesca no Alasca, esqui nos Alpes suíços, expedições pela Patagônia, ou tudo junto, se você ousar. E o melhor, sem dor de cabeça. Transfers, guias especializados, refeições inclusas, sim, aquelas que você nunca encontraria sozinho, e programas testados por experts que já erraram por você, para que sua única preocupação seja escolher qual aventura contar primeiro. Viajar sozinho? Sem problema. Junte-se a grupos de pessoas com a mesma sede de descoberta que você. Viajar em casal? Romântico demais para ser clichê. Levar a família? As crianças vão voltar falando de história e cultura como se fossem exploradores do século XIX. E tudo com flexibilidade absurda. Reserve com apenas 15% de entrada, pague com cartão nacional ou internacional, ou parcele sem sustos. O mundo não deveria ser um privilégio de quem tem dinheiro guardado, deveria ser um direito de quem tem coragem de vivê-lo. Agora, a cereja do bolo. Até 31 de agosto, o código MIN3 garante desconto em todas as viagens. Sim, até naquela expedição pelos fiordes da Noruega que você adiou por a falta de verba. O link está lá embaixo, esperando você clicar antes que a promoção, ou sua paciência, acabe. E enquanto você planeja sua próxima fuga, a história segue seu curso, que implacável, como sempre. Bizâncio, 628 d.C. O império que deveria ter caído não só sobreviveu como ressurgiu das cinzas, e tudo por causa de um homem que recusou-se a aceitar o fim. Heráclio. Um estrategista que transformou derrota em lendária virada de mesa. Imagine o cenário, a pátria-mãe à beira do colapso. Os persas dominavam da Anatólia ao Egito, os eslavos e ávaros devoravam os Balcãs, e Constantinopla? Uma casca vazia. As despensas, esvaziadas, o tesouro, saqueado por imperadores incompetentes, o exército, um fantasma do que fora. Até o pão faltava. O Egito, o celeiro que alimentava o império, estava nas mãos do inimigo. A Síria, a Palestina, a própria Jerusalém, tudo perdido. Para os historiadores, era só questão de tempo até a águia bizantina cair de vez. Mas Heráclio não leu o script. Enquanto os generais tremiam atrás das muralhas, ele partiu para o ataque. Não com exércitos massivos, não havia mais exércitos, mas com ousadia. Primeiro, comprou tempo, negociou com os eslavos, subornou os ávaros. Não podemos lutar em duas frentes, disse. Então vamos fazer uma desaparecer. Depois, com a igreja como aliada, o patriarca Sérgio hipotecou os tesouros sagrados para armar os soldados, lançou um plano tão audacioso que soava como loucura: invadir a Pérsia, pela retaguarda. 622 d.C., a jogada mestre. Enquanto Chacosroes II cercava Constantinopla, Heráclio desembarcou na Cilícia, terra de ninguém, e arrasou as linhas de suprimento persas. Os inimigos, pegos de surpresa, correram como ratos. 5 anos depois, repetiu a dose, desceu pelo Cáucaso, atravessou a Armênia e chegou ao coração da Pérsia. Em 628, suas tropas queimaram o Palácio Real de Dastagerd, a poucos quilômetros da capital persa. O Shah, humilhado, foi deposto pelo próprio filho.
E assim, como num passe de mágica, ou de gênio militar, todos os territórios perdidos, Egito, Síria, Palestina, Mesopotâmia, voltaram para Bizâncio. Mas havia algo novo nessa guerra. Pela primeira vez, os soldados bizantinos não marchavam apenas por terra ou ouro. Marchavam por Deus. Levavam à frente ícones de Cristo e da Virgem, transformando batalhas em cruzadas antes da palavra existir. Não era mais Roma contra a Pérsia, era a cristandade contra os infiéis. E essa faísca religiosa mudaria tudo, uniu império e igreja como nunca antes, criou um novo senso de identidade, sem querer, plantou a semente das guerras santas que viriam. Heráclio salvou Bizâncio. Mas a história, irônica, já preparava seu próximo teste, enquanto o império comemorava, no deserto da Arábia, um profeta chamava seus seguidores a jihad. E em poucas décadas, as legiões islâmicas fariam Heráclio parecer um amador. Moral da história? Nunca subestime um império à beira do abismo, ou um viajante com um plano ousado. Seu próximo capítulo começa aqui. A força que uniu o império não foi o aço das espadas, mas a fé que inflamava os corações. E para Heráclio, essa fé não era um detalhe, era o alicerce sobre o qual Bizâncio se reergueria ou ruiria. Quando os persas saquearam Jerusalém, não levaram apenas ouro ou pedras preciosas, roubaram o símbolo mais sagrado da cristandade, a Santa Cruz. Um insulto que doía mais que qualquer derrota militar. E quando Heráclio, após anos de guerra sangrenta, finalmente recuperou a relíquia, não a trouxe de volta como um troféu de guerra, mas como um penitente. Imagine a cena, o imperador, vestido em púrpura imperial, bordada com fios de ouro, para diante dos portões de Jerusalém e não consegue entrar. Seus pés se recusam a mover-se. Os sacerdotes, então, lhe lembram com voz solene: Vossa Majestade esqueceu como Cristo carregou esta mesma cruz? Em farrapos, descalço, coberto de sangue. Heráclio não hesita. Despoja-se das vestes imperiais, veste um humilde saial, descalça os pés e, curvado sob o peso da cruz, entra na cidade santa. Um gesto que valia mais que 1000 discursos, o homem que derrotara os persas agora se ajoelhava perante Deus. Não era mais apenas um imperador, era o Basileus, o rei fiel em Cristo, um título que fundia trono e altar em uma só autoridade. A partir daquele momento, a Igreja não seria mais uma instituição ao lado do Estado, ela seria o Estado. E essa união, forjada no fogo das guerras e das crenças, ditaria o destino de Bizâncio nos séculos seguintes. Mas a fé, que dá força para vencer, também divide. E Heráclio logo descobriria que os piores inimigos de um império não estão além de suas fronteiras, estão dentro de suas próprias igrejas. Os monofisitas, aqueles mesmos que ele havia libertado da ocupação persa, agora se recusavam a reconhecer a autoridade de Constantinopla. Para eles, a doutrina oficial, Cristo com duas naturezas, divina e humana, era heresia. E para os ortodoxos, os monofisitas eram traidores da verdadeira fé. Dois lados da mesma moeda, dispostos a se destroçar por uma vírgula teológica. Heráclio, pragmático, tentou um meio-termo em 638 com o ectesis, um decreto que afirmava uma só vontade em Cristo. Um acordo no papel. Na prática, um desastre. Fanáticos não negociam com lógica. Para eles, a verdade não se vota, se morre por ela. E enquanto Bizâncio se consumia em disputas internas, no horizonte surgia uma sombra muito pior. Porque a história, quando quer ser cruel, não avisa. Enquanto Heráclio debatia teologia, no deserto ardente da Arábia, um homem chamava a Guerra Santa. Muhammad não uniu tribos, ele forjou um furacão. Em menos de uma década, os beduínos, antes divididos por clãs e rivalidades, tornaram-se uma máquina de conquista movida por uma fé inquebrantável. O Islã não era uma religião, era uma chama. E quando essa chama atingiu as fronteiras bizantinas, encontrou um império exausto, ainda lambendo as feridas da guerra contra a Pérsia. Os persas e os romanos do Oriente haviam se esgotado em batalhas tão brutais que, quando os árabes atacaram em 634, Bizâncio não tinha mais forças para resistir. A estratégia árabe era simples: velocidade, terror e promessas. Sua cavalaria não lutava em formação rígida, ela fluía como água, inundando tudo. Cidades que levavam meses para cair perante os persas eram tomadas em dias. E o mais devastador, as populações locais não os viam como invasores, mas como libertadores.
Porque, enquanto Constantinopla sugava suas províncias com impostos esmagadores, os árabes ofereciam algo revolucionário: menor tributo, tolerância religiosa e ordem. Em Damasco, Jerusalém, Antioquia, as guarnições bizantinas eram dizimadas ou desertavam. Os soldados de Heráclio, que outrora marchavam vitoriosos, agora fugiam como ratos de um navio afundando. E então veio e armou, 636 d.C., o dia em que o império quase morreu. 40.000 bizantinos, a flor do exército oriental, enfrentaram os árabes nas planícies da Síria. E foram esmagados. Não foi uma batalha, foi um abate. O califa Omar, comandante das forças islâmicas, não apenas venceu, ele humilhou. Quando entrou em Jerusalém em 637, não o fez montado em um corcel de guerra, mas em um camelo branco, vestido em trapos, acompanhado por um escravo. Uma mensagem clara: nós não somos como vocês. Não viemos por ouro. Viemos por Deus. E enquanto os cronistas bizantinos registravam a cena com horror, os árabes já avançavam como uma maré implacável. A Síria caiu. A Palestina caiu. A Mesopotâmia caiu. E então, o golpe final, o Egito. O Egito. A joia da coroa, o celeiro que alimentava Constantinopla. Sem ele, Bizâncio não era um império, era um fantasma faminto. E o que fizeram os generais de Heráclio quando recuperaram Alexandria por um breve momento? Saquearam a cidade que deveriam salvar. Estupraram, roubaram, incendiaram como se fossem os verdadeiros bárbaros. Em 646, os árabes retomaram o Egito para sempre. E com ele, levaram o futuro de Bizâncio. Quando Heráclio morreu em 641, deixou um legado de glória, e um império à beira do colapso. Seu filho, Constantino III, reinou o tempo de um suspiro. Seu neto, Heraclonas, durou 6 meses. E então veio Constante II, um dos piores imperadores que Bizâncio já produziu. Um homem cuja estratégia militar se resumia a correr em círculos enquanto o mundo desabava. Os árabes, enquanto isso, não paravam. Avançavam pela África, rumo à Espanha, até as portas da França. E Bizâncio sobreviveu por um fio. Porque quando um império esquece que sua força não está apenas em exércitos, mas na lealdade de seu povo, até os deuses se voltam contra ele. Heráclio havia salvado Constantinopla uma vez. Mas a história não perdoa segundos erros. E o preço da arrogância? 500 anos de sombra. Mas o império não caiu porque seus inimigos vacilaram, caiu porque seus próprios líderes insistiam em cavar a própria tumba com as mãos. Enquanto os árabes aprendiam a dominar as ondas, Bizâncio se afogava em sua própria incompetência. Em 649, os invasores, que até então só conheciam o deserto, lançaram seu primeiro flite em Trípoli. E não foi um brinquedo. Em meses, Quipró sangrava, a Sicília ardia, e o orgulho bizantino, aquele lago romano que era o Mediterrâneo, virou um cemitério de navios. Os árabes não nadavam como peixes, não. Eles caçavam como tubarões. Aprenderam a guerra no mar como quem aprende a respirar, e de repente, Constantinopla não mandava mais nas águas. O império que um dia ditou as regras do comércio, da fé e da guerra agora olhava para o horizonte e via velas inimigas cortando suas rotas, seus portos, seu futuro. E o povo? O povo, como sempre, só queria paz. Quando a Armênia, em 653, abriu os braços para o califado sem luta, não foi traição, foi matemática pura. Os árabes não aumentavam impostos, não queimavam igrejas, pelo menos no início, não esmagavam os camponeses sob o peso de um estado falido. Que diferença faz a bandeira? Murmuravam os armênios. Se os bizantinos nos deixam morrer de fome e os árabes nos deixam viver, então que Deus julgue quem é o verdadeiro infiel. E assim, território após território deslizava das mãos de Constantinopla como areia entre dedos trêmulos. Mas a humilhação verdadeira veio em 654, na Batalha de Licos. O imperador Constante II, homem que confundia estratégia com teatro, reuniu o que restava da frota bizantina para um último suspiro de grandeza. O resultado? Uma carnificina. Os árabes esmagaram os navios imperiais como cascas de noz, e o Augusto soberano, em um ato de covardia que entraria para a história, trocou de roupa com um marinheiro desgraçado, deixou o pobre diabo ser degolado em seu lugar e fugiu numa barcaça, como um rato abandonando um navio em chamas.
Se a história tivesse senso de justiça poética, ali terminaria a saga de Bizâncio, um império reduzido a um homem remando desesperado, com o cheiro de derrota grudado na pele. Mas a história gosta de ironias mais cruéis. Porque justamente quando tudo parecia perdido, Alá ou o destino, ou a simples estupidez humana interveio. O califado, vitorioso, rasgou-se em guerras civis. Os generais árabes, ocupados demais esfaqueando uns aos outros pelas costas, esqueceram por um instante que tinham um império para conquistar. E Bizâncio, como um boxeador grogue se agarrando às cordas, ganhou um fôlego que não merecia. O que fez Constante II com essa trégua divina? Reconstruir exércitos? Fortificar fronteiras? Não. O gênio imperial decidiu que o verdadeiro inimigo não eram os árabes às portas, mas os eslavos na Macedônia, pobres diabos que nem sonhavam em ameaçar Constantinopla. Então, em vez de salvá-la, ele a saqueou. Pilhou a própria província, encheu os cofres com o sangue de seus súditos e voltou para a capital como um bandido triunfante, como se roubar seus próprios cidadãos fosse prova de grandeza. Em 659, com os árabes ainda se degolando em suas disputas dinásticas, assinou-se a paz eterna, um tratado tão eterno quanto a sobriedade de um marinheiro em terra. Os árabes, é claro, prometeram devolver Rhodes e pagaram a resgate pelos territórios tomados, Egito, Síria, Palestina. Bizâncio, em sua ingenuidade crônica, acreditou. Os califas, é claro, riram. Mas pouco importava. O império já havia se tornado especialista em perder com estilo. E então veio a loucura. Constante II, esse misto de Nero com um pirata bêbado, decidiu que seu próximo grande projeto seria reforma teológica. Em plena guerra existencial, enquanto meias dúzias de províncias ainda tremiam sob a ameaça árabe, ele soltou um édito imperial tentando reconciliar ortodoxos e monofisitas daqueles hereges em que o Vaticano detestava. O Papa Martinho I, homem de princípios, e de pouca paciência para idiotas, rasgou o documento e cuspiu no chão, nunca. Vocês querem abraçar serpentes? Façam isso sozinhos. A resposta de Constante? Uma operação especial. Em 652, enquanto os árabes se reorganizavam e a Macedônia ainda chorava suas perdas, o imperador ordenou o sequestro do Papa. Arrastaram o velho pontífice até Constantinopla, jogaram-no numa masmorra e o deixaram apodrecer. Morreu de fome 3 anos depois, o único caso na história em que um papa foi raptado como um criminoso comum. Aplausos. Não. Silêncio. O tipo de silêncio que precede uma tempestade. A paranoia de Constante não tinha limites. Via traidores em cada sombra, conspirações em cada sussurro. Em 660, mandou executar seu próprio irmão, o principal conspirador, é claro. E quando Constantinopla, finalmente farta de um tirano que saqueava seus aliados e torturava santos, se levantou em revolta, o imperador não tentou acalmá-los. Não reuniu tropas. Não negociou. Fez o que qualquer líder genial faria, fugiu. Subiu no navio, cuspiu na água da baía como um adolescente birrento e gritou: nunca mais porei os pés nesta cidade podre. Rumou para Roma, sim, aquela Roma, que ainda tecnicamente pertencia a Bizâncio, e lá, como hóspede indesejado, saqueou o que pôde. Levou tesouros, estátuas, tudo que brilhasse, como um corvo roubando joias de um cadáver. Depois, mudou de ideia, a nova capital seria Siracusa, na Sicília. Aqui, disse aos poucos fiéis que restavam, aqui governarei meu império eterno. Eterno durou até 668. Morreu como viveu, de forma ridícula. Tomou banho, um servo lhe esfregou a cabeça com mais força que o necessário, e Pláfito, o grande Constante II, escorregou, bateu a cabeça e se afogou na banheira. Um final à altura de seu reinado, afogado em sua própria mediocridade, enquanto o império que deveria proteger desmoronava pedaço por pedaço. Seu sucessor, Constantino IV, herdou um trono manco, 2 irmãos ambiciosos e um império que mais parecia um queijo furado. Começou, é claro, como todo bom bizantino, matando a família. Eliminou os irmãos, consolidou o poder e, enquanto celebrava sua vitória, os árabes finalmente chegaram onde sempre quiseram, às muralhas de Constantinopla. Aqui, uma pausa para entender a dimensão do desastre. Os árabes não eram apenas um exército. Eram uma onda. Em 651,
tinham engolido a Pérsia inteira, um império que, séculos antes, quase esmagara Bizâncio. Depois, viraram-se para o norte da África, tomaram o Egito, cruzaram o Estreito, pisaram na Espanha. Em menos de um século, estavam em Poitiers, a um suspiro de Paris. Os bascos se salvaram porque ninguém conseguia escalar seus penhascos. Os francos resistiram por um fio. Mas a Europa tremia. E Bizâncio, que já fora o farol do mundo, agora olhava para o mapa e via suas terras pintadas de verde do Atlântico ao Índico, do Saara às montanhas do Cáucaso. E então, em 717, eles chegaram. 80.000 homens. 1.200 navios. Uma frota tão grande que, quando ancorou diante dos muros da cidade, o mar desapareceu sob as velas. Constantinopla, a rainha das cidades, a inexpugnável, estava sitiada. E desta vez, não havia Heráclio para salvá-la. Não havia milagres. Só havia um imperador Constantino IV e uma escolha: render-se ou queimar com o navio. Mas essa é outra história. E aqui, meu caro leitor, é que a história de Constantino IV, esse imperador que não entrou para os livros por feitos grandiosos, mas por ter sido o palco onde o destino se escreveu com fogo, ganha contornos de uma tragédia grega temperada com ironia divina. Porque, vejam só, enquanto os árabes acampavam sob os muros de Constantinopla por 7 anos, sim, 7 longos invernos de geladas noites e verões de sede, onde a cada primavera suas velas voltavam a manchar o horizonte como uma praga recorrente, o império respirava pelo fio de uma invenção. Uma invenção que não era obra do acaso, mas da genialidade de um homem cujo nome a história registrou com a precisão de um suspiro: Calínicos. Imagine a cena: o imperador, cercado por generais exaustos e conselheiros que já rezavam pelos salmos dos mortos, recebe um arquiteto, um homem de mãos calosas e olhos que brilhavam com a loucura dos que veem além do óbvio. Majestade, diz ele, tenho algo que queimará não só os navios deles, mas seus sonhos de conquista. E então apresenta o fogo grego, essa mistura maldita cujos ingredientes ainda hoje são um enigma envolto em lenda. Alguns juram que era nafta, outros falam de enxofre e cal viva, alguns sussurram sobre a alquimia perdida. Mas pouco importa. O que importa é que, quando Calínicos adaptou sifões, sim, aqueles tubos que cuspiam morte líquida nos barcos bizantinos, o mar se tornou um inferno. Os árabes, confiantes em sua superioridade numérica, avançaram. E então Quemos, as águas se transformaram em um lago de chamas. Navios queimando como tochas, homens pulando nas ondas para escapar do calor insuportável, apenas para afundarem sob o peso das armaduras. O vento espalhou o terror. A frota árabe, orgulho de um califado que já sonhara com Constantinopla como troféu, virou cinzas e destroços à mercê de uma tempestade que, como por ironia dos deuses, escolheu aquele momento para desabar. Os sobreviventes fugiram. O cerco foi quebrado. E a cidade que parecia condenada salva. Mas a providência, como sempre, tem preço. Porque enquanto Constantino IV celebrava sua vitória com hinos e incenso, seu reinado era um barco furado em outros mares. Em 680, as legiões bizantinas marcharam para a Trácia de novo para colher o que sempre colheram ali: derrota. Os búlgaros, esses guerreiros das estepes que pareciam brotar da terra como ervas daninhas, esmagaram os imperialistas e, como prêmio, instalarão-se ao redor de Varna, plantando a semente de um reino que, nas décadas seguintes, se tornaria um pesadelo recorrente para os herdeiros de Roma. E o que fez o imperador? Reuniu um concílio ecumênico, o terceiro de Constantinopla, onde, com a elegância de um diplomata e a firmeza de um carrasco, declarou: sim, Papa de Roma, seus monofisitas são hereges. Nós também os odiamos. Vamos caçá-los juntos. Uma aliança de conveniência, selada com o sangue dos que ousavam pensar diferente. E assim, entre fogos que salvam impérios e concílios que dividem igrejas, Constantino IV encerrou seu reinado como começou, com sangue de família. Lembram-se dos 2 irmãos, aqueles que ousaram disputar seu trono? Pois bem. Ele os poupou na guerra, mas não na morte. Antes de expirar, ordenou que lhes cortassem os narizes porque em Bizâncio, um imperador desfigurado era um imperador impossível. Um gesto de crueldade calculada, uma lição para a posteridade: aqui, o poder não se divide, se corta. E então, como se o destino quisesse rir na cara dos bizantinos, o trono coube a Justiniano II. Ah, Justiniano!
Se Constantino IV foi o imperador que sobreviveu, este seria o que provocaria o apocalipse. Desde criança, diziam, ele torturava animais e servos, um passatempo que, na idade adulta, se transformaria em política de Estado. Sua primeira guerra contra os árabes. Resultado: desastre. Culpa dos generais, claro. Solução: execuções em massa dos comandantes, de suas famílias, de qualquer um que respirasse no raio de suspeita. A paz que assinou em 688 foi uma farsa. Vamos dividir os impostos de Chipre e da Armênia, 50% para vocês, 50% para nós. Os árabes, astutos, concordaram. Afinal, ouro é ouro, e eles sabiam que Justiniano era um poço sem fundo de más decisões. E então, como se a insânia fosse um prato que se serve em doses, ele declarou guerra aos búlgaros, aqueles mesmos que já haviam humilhado seu predecessor. O plano? Sequestrar 30.000 eslavos, arrastá-los para a Ásia Menor à força e transformá-los em soldados. Vocês vão lutar por mim, ordenou. Os eslavos, porém, tinham outras ideias. Os propagandistas árabes, mestres em semear discórdia, sussurraram: por que morrer por um tirano que vos roubou de vossas terras? E assim, no meio da campanha, o exército eslavo de Justiniano evaporou. Os homens desertaram. A guerra desmoronou. E o imperador, em vez de aprender, voltou-se para o que realmente importava em Bizâncio, a religião. Em 692, convocou o concílio quinizesto ou Trulano, para os íntimos. Ali, entre cânones e anatemas, proibiu-se tudo que fazia a vida valer a pena: dançar nas igrejas, sim, isso era um problema, banhos com judeus, porque a pureza, sabe-se lá por quê, se contaminava com água compartilhada, e uma série de restrições que fariam até o monge asceta suspirar de tédio. Mas o verdadeiro golpe: igualar Constantinopla a Roma. O patriarca aqui é tão papa quanto o papa lá, declarou. A resposta de Roma? Um não retumbante, seguido de um vocês estão loucos, não dito, mas gritado em cada carta que cruzava o Adriático. Justiniano II, é claro, não aceitou um anão como resposta. Ordenou que uma operação especial sequestrasse o Papa em Ravenna. Os agentes imperiais chegaram, e levaram uma surra épica. Voltaram para casa com os ossos quebrados e a missão fracassada. O Papa, intacto, deve ter rido até às lágrimas. Enquanto isso, no palácio, a corrupção florescia como fungos no porão. 2 homens governavam de fato: Teodoto, o logoteta, ministro das finanças, ou o cara que controlava o dinheiro, e Estevão, o tesoureiro da igreja, o cara que controlava o dinheiro de Deus. Juntos, eles monopolizaram as construções da cidade, desviando fundos, derrubando basílicas para erguer jardins imperiais que ninguém queria, mas que renderam propinas suculentas, e forjando acusações contra nobres ricos: você é um traidor, pague para provar que não é. Chegou ao ponto de açoitar a própria imperatriz-mãe, a velha Teodora, para extorquir suas joias. O povo, é claro, explodiu. Justiniano II, percebendo que a multidão enfurecida não distinguia mais entre corruptos e imperador, tentou salvar a própria pele tarde demais. Os 2 ladrões foram arrastados para a praça, esfolados vivos e queimados em uma fogueira improvisada. Mas a fúria não se saciou. A turba invadiu o palácio, arrancou Justiniano do trono, e com uma precisão cirúrgica que só o ódio popular permite, cortou-lhe o nariz. Sim, aquele nariz. O mesmo que ele havia ordenado cortar nos irmãos. A ironia é tão densa que quase se pode cheirar. E assim, o homem que nasceu para ser imperador terminou desfigurado, deposto, e como se o universo tivesse um senso de humor negro, exilado na Crimeia, onde passaria os anos seguintes planejando uma vingança que faria Coriolanus parecer um amador. Mas isso, meus amigos, isso é outra história. O exílio não foi apenas uma humilhação, foi uma lição. 10 anos na Crimeia, longe do trono que lhe roubaram, longe do império que o traiu, longe do nariz que o definia. E aqui surge a pergunta que ecoa através dos séculos: o que é o poder? Até onde um homem está disposto a ir? Quais traições cometer, quais atrocidades justificar, quais artimanhas tecer para reconquistar o que considera seu por direito divino? Justiniano II não era mais imperador. Era um fantasma com uma máscara de ouro. Porque sim, ele mandou forjar um nariz de ouro, uma prótese grotesca que mais parecia um troféu de sua própria obstinação. Como se seguiam os detalhes?
Ninguém sabe. Talvez fios de metal enfiados na carne cicatrizada, talvez um mecanismo que o fazia parecer um autômato dourado. Mas ele andava com aquela coisa no rosto, como um lembrete vivo de que a natureza o havia condenado, mas a ambição o mantinha de pé. Sem voz literalmente. Sem nariz, sem autoridade, sem exército. Mas com uma mente afiada como uma adaga envenenada. Primeiro, tentou os casamentos políticos. Casou-se com a irmã do Cã dos Casares, um povo que via nos bizantinos pouco mais que comerciantes trapaceiros. Como convenceu? Quem sabe? Talvez com promessas escritas em pergaminho, seladas com o ouro que ainda lhe restava. Mas os Casares só riram. Não davam um soldado sequer por um imperador sem feice. Então, virou-se para os búlgaros. E aqui, meus amigos, revelou-se o gênio maquiavélico de Justiniano, ofereceu-lhes o que nenhum homem sadio ofereceria à sua própria filha em casamento ao Cã búlgaro. Um sacrifício calculado. Os búlgaros, ávidos por alianças e saque, aceitaram. E em 705, com o exército de bárbaros a seus pés, Justiniano Rinodmetos, o nariz cortado, retornou. Não podia falar. Não podia comandar com a voz. Então, escrevia ordens em tábuas, gesticulava com uma brutalidade teatrais, e deixava que tradutores tremessem ao interpretar seus sinais. Um erro de tradução. Cabeça rolava no chão. Literalmente. Os intérpretes aprendiam rápido, oravam para nunca confundir um aceno de aprovação com um de condenação. Constantinopla acordou com os cascos dos cavalos búlgaros nas ruas. 2 usurpadores, Leôncio e Tibério III, dormiam no trono que lhe pertencia. Justiniano não precisou lutar. Subornou os guardas, ou talvez apenas prometeu não cortar os narizes deles, e as portas se abriram como as páginas de um livro de vingança. O hipódromo, palco de triunfos e traições, virou um abatedouro. Leôncio e Tibério foram arrastados perante a multidão, joelhos afundados em esterco, sim, esterco, porque Justiniano tinha um gosto especial por humilhações simbólicas. Durante horas, ele pisoteou suas cabeças enquanto o povo uivava. Depois, as lâminas caíram. As cabeças rolaram na imundície, como se o próprio chão rejeitasse aqueles traidores. Mas não parou por aí. O patriarca Calínico, que ousara coroar os usurpadores. Nariz e língua arrancados. Emparedado vivo. 40 dias depois, quando o tiraram do muro, ainda respirava. Morreu 4 dias depois, de fome e de ódio. Milhares envolvidos na rebelião? Esfolados, pendurados nas muralhas. Os búlgaros, seus aliados de conveniência, olhavam tudo com um misto de fascínio e horror. Que os romanos nos chamem de bárbaros agora, teriam murmurado. Veja o que eles fazem aos seus. E então, porque a vingança é um prato que se serve em banquete interminável, Justiniano declarou guerra aos búlgaros. Aqueles que o ajudaram. Aqueles que o trouxeram de volta. Traição? Não. Estratégia. O império não tinha amigos, só interesses. Enquanto isso, os árabes ainda batiam às portas. O Papa em Roma teimava em não reconhecer a igualdade do trono constantinopolitano. E Justiniano, sempre criativo, resolveu o problema à sua maneira, convidou a elite de Ravenna para um banquete de reconciliação. Quando os nobres, embriagados e confiantes, adentraram o salão, soldados bizantinos os agarraram. Navios os levaram a Constantinopla, onde foram executados com uma crueldade que faria até os loredos de Game of Thrones palidecerem. Mas havia uma conta pendente. Ersó, na Crimeia. 10 anos de exílio, 10 anos de humilhação. Os cidadãos de Ersó não lhe deram o respeito devido. Então, Justiniano enviou uma frota punitiva. Os herciotas riram. Esse louco do nariz de ouro acha que somos seus servos? A frota bizantina ancorou. Os soldados desembarcaram. E então, num giro que até os deuses teriam achado irônico, os marinheiros se uniram aos locais. Melhor um tirano distante do que este monstro à nossa porta. Juntos, marcharam de volta a Constantinopla. Desta vez, não houve erro. Justiniano II foi capturado. Não houve julgamento. Não houve clemência. Cortaram-lhe a cabeça, o que restava dela. O nariz de ouro, inútil. A língua, silenciosa para sempre.
Seu filho, o último herdeiro, foi arrastado de um templo onde sua avó tentará escondê-lo. A velha imperatriz-mãe? Esmagada pela turba. A imperatriz, sua esposa, desapareceu. Ninguém soube ou ousou perguntar onde seu corpo foi parar. Assim terminou o reinado do homem que governou com um nariz de ouro e um coração de chumbo. E depois dele? O caos. Vardanes, o bêbado, que preferia vinho a decretos. Anastácio II, que começou uma guerra e terminou com uma abdicação. Teodósio III, que nem isso simplesmente desistiu do trono como quem larga um manto sujo. Até que chegou ele, Leão III, o Exáurico. Um homem forjado em batalhas, não em intrigas de palácio. Um salvador ou pelo menos, o menos pior numa dinasta de loucos e fracassados. Os árabes, é claro, não haviam desistido. Em 717, a maior frota que o Islã já reunirá cercou Constantinopla. 1.800 navios. Uma muralha de velas no horizonte. Os bizantinos olharam para o mar e viram seu próprio fim se aproximando. Mas Leão tinha um trunfo. O fogo grego. Uma arma tão terrível que seu segredo foi levado para o túmulo. Líquido pegajoso, lançados por sifões, que queimava até na água. Os navios árabes viraram tochas. Metade da frota foi reduzida a cinzas. Os sobreviventes fugiram direto para uma tempestade que os engoliu sem piedade. De 1.800 navios, só 10 escaparam. 5 deles, capturados pelos bizantinos. Os árabes nunca mais ousaram um cerco daquele porte. Leão não era um santo. Em 721, decidiu que os judeus acusados de ajudar os invasores deviam ser batizados à força. Revoltas explodiram. Sangue jorrou. No final, poucos se converteram, muitos morreram, e o califa Omíada, observando o banho de sangue, ofereceu um tratado: paz eterna, se vocês se tornarem muçulmanos. Leão riu. Ou pelo menos, deve ter rido. Recusou. Em 727, um motim naval foi esmagado com a mesma eficiência com que ele esmagava tudo. Em 732, aliou-se aos cazares os mesmos que Justiniano tentará subornar e esmagou os árabes em Acroinon. O Islã, pela primeira vez, recuou. Mas a Itália, a Itália. Ravenna, perdida. Os lombardos, avançando como lobos. A frota bizantina, derrotada. O sul da península, escorregando entre os dedos do império como areia. E em casa. Mais do mesmo. Conspirações. Rebeliões. 3 ex-imperadores: o bêbado, o covarde, o indiferente tentando recuperar o trono com o apoio de facções descontentes. Leão os esmagou um por um. Não com crueldade teatral como Justiniano, mas com uma precisão cirúrgica. Exílio. Cegueira. Morte rápida, sem espetáculo. Mas seu maior legado não foi militar. Foi legal. Por séculos, as leis de Bizâncio eram um emaranhado de decretos romanos, editais gregos, contradições e textos em latim que ninguém mais entendia. Leão reuniu tudo. Reescreveu. Simplificou. E em 740, publicou o Écloga, um código unificado, em grego, claro e brutal como sua espada. Porque o império não se sustenta só com fogo e aço. Às vezes, precisa de palavras. E Leão as escolheu com cuidado. E assim, o homem que salvou o império deixou um legado que, à primeira vista, parece inexplicável. Como um general que esmagou inimigos com mão de ferro poderia se tornar o arquiteto de uma das maiores fraturas religiosas da história? A resposta está no fogo e na fé e em como ambos podem queimar. Iconoclasmo. A palavra soa como um golpe de martelo em mármore sagrado. Literalmente, quebrar ícones. Mas era muito mais que isso, uma guerra contra o visível, uma purga do divino pintado em madeira e afrescado em paredes. Porque o império que respirava cristianismo desde Constantino iria declarar guerra às próprias imagens de seus santos? Aí está o paradoxo bizantino, a lógica que parece loucura até você entender que, em Constantinopla, a loucura muitas vezes era método. Primeiro, a escritura. A segunda mandamento é claro: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra.
Para uma elite que via o Islã avançando com sua proibição absoluta de representações sagradas, a conclusão era tentadora: se queremos negociar com os árabes, se queremos reconquistar terras perdidas, precisamos nos tornar como eles pelo menos naquilo que ofende menos a Deus. Leão III não era tolo. Ele viu o império sangrando por todos os lados, búlgaros no norte, árabes no sul, a peste espalhando-se como fogo em palha seca pelas igrejas, onde fiéis beijavam ícones manchados de suor, sangue e doença. Superstição ou devoção? Para ele, não havia dúvida, aquelas tábuas pintadas eram portas para a idolatria, e a idolatria era uma fraqueza. Um império fraco não sobrevive. Então veio o sinal. Em 726, o mar tremeu. Um vulcão rugiu, a terra rachou, e do abismo surgiu uma nova ilha como um dedo acusador apontando para Constantinopla. Leão não hesitou: Deus está falando. Vocês ignoraram minhas leis, agora vejam sua fúria. A ícone de Cristo sobre os portões da cidade foi arrancada. O povo rugiu. O patriarca Germano, homem de Deus mas não de espadas, chamou o imperador de herege e ameaçou excomungá-lo. Leão riu. Em 729, Germano tirou as vestes sagradas e partiu, declarando que não serviria a um demônio com coroa. A máquina do terror começou a girar. Ícones foram queimados. Afrescos apagados com calmonges que se ajoelhavam diante de imagens foram espancados com os próprios objetos de sua devoção, madeira sagrada transformada em arma. Esquadrões especiais percorriam as províncias, caçando idólatras como se caçassem ratos. O império que outrora brilhara com ouro e mosaicos agora sangrava tinta e gesso. E então, como se o céu quisesse confirmar o castigo, um terremoto abalou as muralhas de Teodósio. Pedras que resistiram a séculos de cercos desabaram. Leão III morreu pouco depois. O povo sussurrou: era vingança. Deus não perdoa quem destrói sua imagem. Seu sucessor, Constantino V, herdou a guerra e a heresia. E a levou adiante com ainda mais fúria. Os árabes tomaram a Síria do norte. Os búlgaros esmagaram 3 exércitos bizantinos e se tornaram os novos senhores dos Balcãs. A Itália central e setentrional foi perdida para sempre, entregue aos lombardos, depois aos francos, depois aos normandos, terras que Bizâncio jamais recuperaria. E enquanto o império encolhia, a peste voltava, ceifando corpos como foice em trigal. Mas nada disso era tão aterrorizante quanto a perseguição aos iconódulos. Cabeças esmagadas com ícones. Corpos jogados em fossas para serem devorados por feras. Um patriarca decapitado depois de ser arrastado pelas ruas montado em um asno, a barba arrancada em praça pública. Constantino não brincava com Deus ou com o que achava ser a vontade dele. Até que a loucura encontrou seu limite. Em 746, um novo patriarca ousou dizer a verdade: Vossa Majestade está destruindo seu próprio povo. A resposta? A cabeça do homem rolou no chão do hipódromo. Mas as sementes da revolta já estavam plantadas. E então, como um raio em noite clara, ela chegou. Irina. A mulher que não deveria governar. A imperatriz que não deveria existir. A iconódula que se escondeu atrás de um marido fraco e de um filho criança até que o destino lhe deu um império para reconstruir. Leão IV, filho de Constantino, era um homem doente, dividido entre a fé da mãe e o legado do avô. Quando encontrou ícones escondidos nos aposentos de Irina, ameaçou exilá-la. Mas a morte o levou antes. E em 780, com um filho ainda menor de idade, Irina assumiu. Não como regente. Como soberana. A elite rugiu. Os generais conspiraram. Os iconoclastas cuspiram no chão ao ver uma mulher no trono. Irina sorriu. E jogou. Primeiro, os rebeldes. Ela os enviou para lutar contra os árabes com ordens secretas às tropas da Trácia para tomarem Constantinopla em seu nome. Quando os exércitos partiram, as portas se fecharam. Seus líderes não voltarão, ela sussurrou. E vocês, soldados, agora servem a mim. Depois, veio o golpe mestre. Em 787, ela convocou o segundo concílio de Nicéia e, com um golpe de caneta, declarou o iconoclasmo heregia. Os ícones voltaram. Os afrescos foram repintados. E os bispos que resistiram descobriram que a clemência de Irina tinha limites assim como sua paciência.
Mas o verdadeiro teste viria do Ocidente. Carlos Magno. O rei franco que unificava a Europa enquanto Bizâncio se dilacerava. Um homem que via em Constantinopla não uma aliada, mas uma rival decadente. Irina, astuta, tentou casá-lo com sua diplomacia, prometeu a mão de seu filho, Constantino VI, a filha de Carlos. Até perceber que o franco não queria um genro, queria um império. O noivado foi rompido. A Guerra Fria começou. E então, em um gesto que ecoaria pelos séculos, Irina fez o impensável. Ela cegou o próprio filho. Não com ferro, mas com intrigas, declarando-o incapaz, confinando-o ao mosteiro, e assumindo sozinha a coroa que nenhum homem ousara lhe dar. O império estremeceu. O Papa em Roma se horrorizou. Carlos Magno viu sua chance e em 800, enquanto Irina ainda seguirá adiante, ele foi coroado imperador dos romanos pelo próprio pontífice. A ironia! O homem que quebrou ícones para salvar Bizâncio acabou destruindo por dentro. E a mulher que os restaurou acabou perdendo o império para o Ocidente. Mas essa é outra história. Enquanto Irina tramava seus planos no palácio, o império ardia em outro fronte. Na Itália, as tropas bizantinas lutavam com lanças e labaredas contra os francos de Carlos Magno, uma guerra que, como sempre, não levava a nada além de sangue e dívidas. A imperatriz, astuta, teceu uma aliança frágil contra o rei franco. Mas alianças em Bizâncio eram como areia entre os dedos, escorregavam no momento em que você achava que a segurava com firmeza. O acordo desmoronou. E enquanto os diplomatas trocavam palavras vazias, algo muito mais perigoso crescia nas sombras do próprio palácio. Constantino, filho de Irina, já não era mais o menino que ela podia manipular com promessas e ameaças. Em 790, a imperatriz enfrentou a verdade que todas as mães tiranas um dia enfrentam: o filho havia se tornado homem. E homens não se contentam em ser eternos herdeiros. Constantino exigia o trono. Irina, porém, não estava disposta a abdicar. Afinal, ela havia derrubado ícones, enfrentado generais e clérigos, sobreviver a conspirações para agora entregar tudo a um rapaz que ainda cheirava a leite materno? Absurdo. Ela tentou destituí-lo. Mas desta vez, as elites daqueles mesmos cortesãos que antes se curvavam a seus caprichos viraram as costas. O exército apoiou o filho. A imperatriz foi exilada para o mosteiro, humilhada, enquanto Constantino, em um gesto de piedade calculada, ou talvez apenas de medo das maldições maternas, a trouxe de volta ao palácio. Irina, a mulher que havia cegado milhares por heresia, agora via seu próprio poder se esvaecer como fumaça. 6 anos. 6 longos anos em que a ex-imperatriz, confinada entre murais dourados que já não lhe pertenciam, planejou sua vingança. Porque Irina não era do tipo que aceita o destino de joelhos. Ela estudou os homens ao seu redor, sondou suas ambições, corrompeu suas lealdades. E quando Constantino, confiante em sua vitória, partiu com a esposa grávida para receber seu primeiro herdeiro, ela agiu. Com o exército ainda sob seu controle e os aristocratas que havia subornado ao seu lado, Irina armou sua trapça: comigo, todos serão ricos. Sem mim, só haverá guerra e fome. A promessa era antiga quanto o próprio poder e tão eficaz quanto sempre. O filho foi interceptado no caminho. Não houve batalha. Não houve julgamento. Houve apenas a tradição bizantina em sua forma mais cruel. Os algozes aproximaram-se com facas quentes e, com precisão cirúrgica, arrancaram os olhos de Constantino. Cego, ele não poderia mais governar. Cego, não seria uma ameaça. E assim, em 800, Irina voltou ao trono justamente no ano em que, do outro lado do Adriático, um coro de bispos aclamava Carlos Magno como Imperator Romanorum. O golpe foi duplo. Não bastasse a humilhação de ver um bárbaro franco usurpar o título que só a Bizâncio pertencia por direito divino, Irina ainda teve que engolir o ultraje de uma proposta de casamento. Carlos, sempre pragmático, enviou emissários com uma mensagem envenenada de cortesia: Sua Majestade, nossos filhos estavam prometidos. Você rompeu o noivado. Mas eis uma ideia melhor: por que não unimos nossos impérios? Imagine das muralhas de Constantinopla até as florestas da Germânia, um só domínio. Eu e você, Irina. 2 imperadores, um trono. A ironia era deliciosa. O homem que ela havia tentado destruir agora lhe oferecia uma coroa maior do que sonhara desde que se curvasse a ele.
Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Porque enquanto Irina hesitava entre a ambição e o orgulho, um homem nas sombras movia suas peças, Nicéforo, o logoteta ministro das finanças, mestre dos números e, acima de tudo, dos segredos. Ele sabia que uma união com os francos destruiria Bizâncio por dentro. Sabia também que uma imperatriz que cegava filhos não hesitaria em trair aliados. Então, antes que Irina pudesse responder a Carlos, Nicéforo agiu. Em 802, enquanto a corte celebrava mais um banquete suntuoso, os guardas leais a ele invadem os aposentos imperiais. Irina, a mulher que havia governado com mão de ferro, foi arrastada desta vez, sem direito ao mosteiro confortável. Nicéforo tomou a coroa para si. E assim, o império que quase se casou com o Ocidente afundou em um novo pesadelo. Nicéforo não era um estrategista, era um burocrata ambicioso. Sob seu governo, os árabes retomaram a Ásia Menor, Quipros e Rhodes caíram, e os búlgaros, agora liderados pelo terrível Canas Krum, tornaram-se uma tempestade de sangue. Nicéforo reuniu um exército para esmagá-los. Em vez disso, foi esmagado. Na Batalha de Pliska, em 811, os búlgaros não apenas venceram, fizeram algo que ecoaria como um aviso para todos os imperadores bizantinos que viessem depois. Do crânio de Nicéforo, Krum mandou forjar uma taça dourada. Para que, a cada gole de vinho, lembrasse a Constantinopla que até os deuses podiam cair. O que se seguiu foi uma dança macabra de 3 imperadores, 3 fantoches em um teatro de horrores. Miguel I, o indeciso, fugiu do campo de batalha e foi deposto. Leão V, o armênio, tentou reformar o exército, mas acabou assassinado em sua própria capela. Miguel II, o amoriano, sobreviveu um pouco mais até que os búlgaros, insaciáveis, o encontraram também. Cada um deles deixou o império mais fraco, mais pobre, mais próximo do abismo. E então veio a tempestade que quase varreu Bizâncio da história, a revolta de Tomás, o eslavo. Não era apenas uma rebelião. Era um incêndio. Os campesinos, esmagados por impostos, proibidos de rezar diante de seus ícones sagrados, agora também viam suas terras sendo roubadas pelos dinatos daqueles veteranos de guerra que voltavam das batalhas e, em nome do imperador, transformavam-se em senhores feudais. A fome e a fúria explodiram. Tomás, um eslavo de origem humilde, ou talvez um general traído à história, como sempre, escolhe seus heróis conforme a conveniência, soube canalizar esse ódio. Fez algo que nenhum rebelde havia feito antes, aliou-se aos árabes. O califa Abássida lhe enviou tropas. A frota bizantina, composta por marinheiros tão pobres quanto os campesinos, desertou em massa. E em Antioquia, Tomás foi coroado não como usurpador, mas como Constantino VI, o imperador legítimo que Bizâncio merecia. Quando seu exército marchou sobre Constantinopla, a cidade tremeu. 350 navios bloquearam o Bósforo. A fome se instalou atrás das muralhas. Miguel II, desesperado, fez o que todos os imperadores bizantinos faziam quando a derrota era certa, chamou os búlgaros. O Canas Omurta, filho de Krum, aquele mesmo que bebia em crânios, respondeu ao chamado não por lealdade, mas porque uma Bizâncio fraca era uma ameaça maior do que uma rebelião vitoriosa. Por 2 anos, a guerra arrasou o império. Até que, finalmente, Tomás foi capturado. Torturado. Cegado. Esquartejado. Seus restos foram espalhados pelos 4 cantos do império, como advertência. A revolta de Tomás durou de 821 a 823. 2 anos que quase destruíram 1000 anos de história. Mas Bizâncio, como um monstro ferido, ainda se arrastava. E nos escombros desse caos, algo inesperado aconteceu, os ícones voltaram. Miguel III, conhecido como um Hebron, um imperador tão incompetente que até seus insultos pareciam escritos por outros, fez uma coisa certa, restaurou o culto às imagens sagradas. Aqueles que, uma década antes, quebrava ícones nas cabeças dos fiéis agora eram arrastados para as praças e queimados vivos. A ironia era tão densa que até os anjos devem ter rido. Mas a cultura sobreviveu. As igrejas voltaram a brilhar com ouro e azuis profundos. E foi dessa Bizâncio exausta, quase morta, que saiu o presente que mudaria a história para sempre, a escrita eslava. Em 860, um esquadrão russo, aqueles guerreiros loiros que os bizantinos chamavam de avarangianos, apareceu diante dos muros de Constantinopla. Não conquistaram a cidade,
mas deixaram uma mensagem clara: havia um novo poder nascendo ao norte. Miguel III, em um raro lampejo de genialidade, enviou 2 homens à Grande Morávia, Cirilo e Metódio. Sua missão: criar um alfabeto para os eslavos. O que eles fizeram foi muito mais: deram voz a um continente. E assim, enquanto Bizâncio sangrava, ela também semeava. As letras que Cirilo traçou em pergaminho cruzariam montanhas e rios, chegariam a Kiev, a Novgorod, a Moscovo. A fé que Constantino havia imposto com espada agora se espalhava com tinta. E os búlgaros, daqueles mesmos que bebiam em crânios de imperadores, converteram-se ao cristianismo ortodoxo, selando o destino dos Balcãs para sempre. A história gostaria que acreditássemos que impérios caem por invasões ou traições. Mas a verdade é mais cruel: eles morrem de dentro para fora. De decisões estúpidas. De ambições cegas. De imperadores que esquecem que até o último campesino, quando empurrado contra a parede, pode se tornar um incêndio. Bizâncio sobreviveu desta vez. Mas as cicatrizes ficaram. E no silêncio que se seguiu à revolta, uma pergunta ecoava nos salões do palácio: por quanto tempo ainda? E aqui entra um detalhe que a história adora esconder entre as linhas: os pregadores e os Russo não foram meros figurantes nesse drama. Eles foram as peças que, silenciosamente, moveram o tabuleiro para a próxima jogada. Porque enquanto Bizâncio se afogava em seu próprio sangue, no norte, entre florestas e rios gelados, um povo começava a olhá-los com olhos diferentes. Não como deuses distantes, mas como aliados. Ou pior, como presas. Foi sob Miguel III, o ébrio, que esses primeiros fios foram tecidos. Um imperador que reinou entre o esplendor e a decadência, que bebia vinho em taças de ouro enquanto seu império apodrecia por baixo. Homem de contradições, patrocinou missões entre os eslavos, mas terminou como todos os tolos que acreditam que o poder é eterno, esfaqueado nas costas, não por um estrangeiro, mas por aquele em quem mais confiava. Seu sopravvivente, seu co-imperador, Basílio I, o macedônio, não hesitou em mergulhar a lâmina na carne de quem o coroou. Assim é a gratidão em Constantinopla, efêmera como a névoa do Bósforo. E enquanto o corpo de Miguel ainda esfriava no chão do palácio, Basílio já se apressava em apagar seu nome dos mosaicos, como se a história pudesse ser riscada com uma esponja úmida. Mas algumas manchas não saem. Porque os Rus, aqueles bárbaros do norte que Miguel havia subestimado, estavam prestes a retornar. E desta vez, não seria com pedidos de batismo, seria com machados e fogo. Então, quando ouvirem falar que impérios caem por mãos estrangeiras, lembrem-se: o veneno quase sempre é servido em taças douradas, por aqueles que juram lealdade com um sorriso nos lábios. A próxima vez que os muros de Constantinopla tremerem, não será por causa de um terremoto. Será porque alguém, em algum lugar, decidiu que os deuses de pedra não merecem mais sacrifícios. E agora, enquanto os aplausos ecoam e as cortinas se fecham sobre este ato, fica a pergunta: você ainda acha que a história se repete como farsa? Ou será que, desta vez, o sangue vai secar antes que possamos aprender?